Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos nos preparando para o Evangelho, acalmando nossa mente, nossos corações, elevando nosso pensamento a Deus, pedir para que Ele permita que a espiritualidade amiga se faça presente na nossa casa espírita para a realização desse Evangelho. Que Jesus possa abençoar a todos, envolver com muito carinho, abrindo as mentes e os corações para receber os ensinamentos que a espiritualidade hoje nos trará. Que Jesus abençoe a todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O conteúdo desse evangelho está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. É uma comunicação do Espírito Jorge, é um espírito protetor, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Foi dada essa comunicação em Paris em 1863, item 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para responder essa questão, eu me apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e doença, influem de maneira muito importante sobre a alma, pois temos de considerá-la como cativa na carne, para que essa prisioneira viva, movimente-se e conceba a ilusão de liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontrem em perfeito estado e devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil de chegar ao segredo de equilíbrio. Temos dois sistemas que se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências desigualmente insensatas. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam sem ardor e vivem com parcimônia. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? A ciência do viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, já que são necessários um ao outro, é indispensável cuidar de ambos. Amai, então, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares pela sua própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e do qual ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido o é, pelos acidentes que causa. Seríeis mais perfeitos se, martirizando o corpo, continuassem egoístas, orgulhosos e poucos caridosos com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está nas transformações a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único meio de vos conduzir à perfeição. A gente vai fazer uma analogia sobre a vida do espírito. Pois bem, a doutrina espírita nos ensina sobre as evidências do espírito, a existência de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, quando falamos na vida material, a gente fala da vida do corpo. E quando falamos na vida espiritual, falamos da vida do espírito, que é eterno, né? Devemos dar à vida material um valor relativo.
usufruindo dela apenas para o necessário, para atingir o que está destinado por Deus ao espírito, né? A gente vai progredir como espírito imortal e aspirar à suprema felicidade, que é ser espírito puro. Então, podemos dizer que o progresso espiritual seria conhecer a verdade para viver de acordo com a verdade espiritual, né? Então, no começo do progresso do espírito em mundos ainda imperfeitos, o espírito experimenta de forma uma ignorância e uma simplicidade, porque fomos criados simples e ignorantes, certo? Mas pouco a pouco as reencarnações vão nos auxiliando a desenvolver progressivamente em relação ao que ele era no momento em que foi criado. Bem, se vê que na fase inicial mãos invisíveis nos sustentam, que são os nossos guias espirituais, né? Até que pela experiência, pela verdadeira responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírito, o livre-arbítrio já esteja bem desenvolvido para que nós possamos sofrer as consequências das nossas escolhas, né? E aos poucos, a nossa consciência já vai nos advertindo sobre o que é certo, sobre o que é errado, embora as noções de bem e de mal ainda precisem de muito aprimoramento, né? A gente já sabe sobre a justiça divina, a gente sabe das relações dos nossos próprios atos de acordo com o conhecimento das coisas, né? Então, nesse momento, é que uma segunda forma de ignorância recai sobre o espírito, porque muitas vezes desprezamos voluntariamente aquilo que a gente já sabe sobre o bem, né? Podemos saber que o bem ele predomina sobre o mal, mas a gente permite, né? Os espíritos desde o começo ele decide sobre o bem e o mal, e às vezes a gente permite que o mal se sobreponha ao bem. Inicia-se então uma luta que caracteriza o progresso moral. Ela é marcada pelo esforço de predominar sobre as más inclinações. Esforço esse que permite que novas aspirações possam lentamente surgir, né? E na medida em que a sua consciência vai ampliando pelo conhecimento do bem e dos deveres que o espírito tem e que lhe são impostos também, ele vai aprimorando, porque sempre se amplia indefinidamente na medida em que o espírito se habilita a voos mais altos. É então que o homem é chamado a lutar contra as suas imperfeições, os nossos fantasmas interiores, nossos defeitos, né? Por muitas vezes a gente fala que os maus espíritos que nos rodeiam que nos influenciam ao mal, e muitas vezes é os nossos próprios defeitos que nos influenciam ao mal, que é as nossas mazelas, nossos vícios, né? Só com a eliminação desses vícios, dessas vicissitudes, que esse domínio do mal que há em nós mesmos vai nos deixando mais seguros e vamos escolhendo pela vantagem o bem, né? Então, neste ponto, o espírito deseja o bem de todos, importa-se com o seu semelhante, ele esforça-se sem descanso para fazer o bem a muitos, né? E isso é um progresso para o espírito. Ainda lhe faltam percorrer um longo caminho para a evolução espiritual, mas o progresso do espírito, ele funda-se necessariamente na necessidade de complementar o progresso moral, a fim de dar cumprimento ao mais profundo ensinamento do Cristo. O ensino que ainda não compreendemos muito bem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Deve assim o espírito elevar-se ainda mais, fazendo a aspiração de unir-se a Deus pelo amor. É desse modo que o espírito desejará crescer cada vez mais e mais para a conquista das moradas purificadas, das moradas do Senhor, né? Então, o retorno do espírito ao mundo físico para uma experiência humana é marcado por uma série de adversidades, aflições e também provações. No último caso, né, as provações estão os mais diversos desafios a que cada um de nós é submetido e que caracterizam a passagem por este mundo como uma necessidade para a plenitude espiritual. E dentre esses desafios, a maior de todas, e sem sombra de dúvidas, são as ilusões humanas. A ilusão, se recorrermos aos dicionários em busca do significado do termo, veremos que corresponde a um erro da percepção da realidade. Portanto, uma pessoa iludida, ela é alienada. Ela não tem a noção correta da realidade, daquilo que é verdadeiro. Nesse caso, portanto, qual seria a cura para a ilusão? Né? Sabemos o seu oposto, a sua realidade, né? Aí a gente vai entrar com uma desilusão da ilusão humana, que a verdade é a vida espiritual, né? A gente vamos nos deparar com várias situações que vão nos colocar na realidade espiritual, né? Quando vemos a vida cessar, quando passamos por doenças, né? A gente sabe quanto a vida daqui é frágil e a gente vai ter que buscar aprender o que ela nos traz, o que ela nos oferece e por que estamos passando por isso, né? E a doutrina espírita nos traz essa resposta, essa quebra desse encanto de ilusão que a vida nossa vai ser para sempre. E quando a gente quebra essa ilusão, a gente começa a viver a vida espiritual na vida material. Então a gente vai ver que a rejeição da verdade talvez seja no fato de que muitos ainda preferem continuar entregues ao jogo sedutor e anestésico da ilusão, protelando para posteriormente, numa próxima encarnação, a quebra de determinados encantos. Para que protelar se a gente pode agora já iniciar essa verdade espiritual? Um ser constituído, como sabemos, de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo, né? Nós somos constituídos desses 3 elementos. E como tal, precisamos estar ao máximo vigilantes, a fim de não nos confundirmos. E ao invés de colocarmos a matéria a serviço do espírito, terminarmos colocando o espírito a serviço da matéria, para que possamos aproveitar as coisas materiais, mas sabendo que elas são passageiras. Não devemos também nos esquecer de que este mundo estamos situados momentaneamente, né? E que é transitório. Até o nosso mundo um dia poderá se acabar. Até o mundo material, né? A gente pode refletir a cada dia sobre as nossas percepções da realidade, né? Será que estamos apegados à vida material? Será que já estamos vivendo numa vida plena e espiritual? O que será que nós precisamos aprender para isso? Então, vou terminar com essa frase: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Sim, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa frase é de um jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chardin.
Ele é jesuíta e ele estudava ciência, a teologia aliada à ciência. Então, que possamos ficar com essa reflexão e vivermos profundamente a nossa vida espiritual já aqui encarnados na Terra, para que não possamos ficar surpresos das questões espirituais ao desencarnarmos. Que Jesus abençoe a todos e que possamos ter uma noite boa, uma boa semana e que possamos logo estar reunidos novamente na casa amiga, presencialmente, quando tudo isso passar. Que Jesus abençoe a todos. Para encerrar o Evangelho, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.